Na última semana, um caso que ganhou grande repercussão não só aqui na região de Itajaí, Brusque, mas no estado de Santa Catarina também, foi o caso envolvendo aí a morte da adolescente a Maria Gabriela Nunes, que foi encontrada morta aqui na região do Rio Itajaí-Açu, em Navegantes. Ela havia desaparecido na semana passada, na quarta-feira, e na sexta-feira foi encontrado o corpo dela. E diante de toda essa situação, acabou se levantando suspeitas com relação à participação do namorado dela. Inclusive, ele acabou tendo a prisão pela justiça decretada no final de semana. E nós estamos aqui conversando hoje com o advogado do rapaz, que é o Wendel Laurentino. O Dr. Wendel vai conversar conosco acerca dos desdobramentos da situação, como é que vai ser tratado o caso daqui para frente, todos os detalhes, claro, do ponto de vista da defesa, em relação a esse caso que, repito, repercutiu bastante, não só aqui na região, está repercutindo, como também no estado de Santa Catarina. Eu acho que a pergunta, doutor, que talvez muita gente esteja fazendo, e eu não poderia fugir dela aqui para o senhor, é o Anderson, que é o seu cliente, qual é a responsabilidade dele, a participação dele nessa situação? Obrigado também pela oportunidade, de dar a versão dele e os familiares sobre o que tem acontecido. O Anderson, até o momento, ele nega a autoria do crime. Ele tinha um relacionamento com a vítima há cerca de 11 meses, eles estavam namorando, e segundo ele relatou num primeiro depoimento, que eu ainda não estava presente, ele relatou ainda como testemunha, isso foi na quinta-feira, que ele encontrou com a namorada dele naquele dia, naquela noite, e deixou ela perto da casa dela por volta das 9h30 da noite. E depois voltou para sua casa, Inclusive ele disse que mandou uma mensagem para ela de boa noite por volta das 10h30 e essa mensagem já não foi entregue, ela não recebeu, não aparecia como recebida. E depois, perto da meia-noite, a mãe da vítima entrou em contato com ele para ter mais informações e começaram as buscas então pela vítima, Uhum. É isso que ele relatou inicialmente na delegacia de polícia. Uhum. Aí depois, nessa mesma quinta-feira, ele, de livre e espontânea vontade, ele entregou o celular dele para a polícia, para que fosse feita qualquer busca no celular. Depois, na sexta-feira, infelizmente, encontraram o corpo infelizmente, porque aí se confirmou que não era um desaparecimento, e sim um caso de homicídio. Aí encontraram o corpo da vítima, procuraram novamente a família, ouviram a mãe da menor, ouviram o pai, o padrasto, e foram até a casa onde o Anderson reside com os pais. E naquela oportunidade também, de livre e espontânea vontade, a família autorizou a polícia a entrar na casa. Não havia ainda nesse momento um mandado de busca nem apreensão. Também autorizou a fazer uma vistoria no veículo. No primeiro momento não era uma perícia ainda, e isso tudo foi feito de livre e espontânea vontade. Depois aconteceu um incidente naquele dia, na sexta-feira, onde populares, a polícia inclusive estava no local ainda, na casa dos pais do Anderson. Aí populares, não justifica, mas explica, revoltados, até quiseram adentrar no imóvel. Então a polícia teve que ser mais enérgica para evitar um problema maior. E depois, à tarde, então, o Anderson saiu da residência dos pais. Ele realmente não foi mais encontrado durante a tarde, e foi nesse momento então que a família me procurou. Uhum. Eu fui até a casa dos pais dele, falei com eles, falei com o Anderson por telefone, e naquela mesma sexta-feira à noite eu entrei em contato com a Polícia Civil, informando que, se quisessem, sábado de manhã eu já poderia levar o Anderson para prestar depoimento, caso eles quisessem, ou na segunda-feira, quando achassem melhor. Não havia até ali nenhuma intimação para o Anderson, porque a notícia que tem, e até que ele estaria foragido da polícia, há uma questão de entendimento jurídico aí, mas ele não havia sido, na verdade, em nenhum momento intimado para comparecer e não compareceu. E
em função daquele incidente que aconteceu com os populares na casa, que a polícia estava presente, realmente ele não ficou ali. Até na sexta noite também voltou a ter um novo problema ali com populares. A polícia militar foi chamada até a casa dos pais do Anderson. E aí no sábado acabou que o delegado pediu a prisão temporária do Anderson, a princípio por 30 dias, podendo ser prorrogada por mais 30 ou convertida em preventiva, isso a gente não tem como saber ainda. E aí, em conversa com o Anderson, como ele já estava disposto a prestar depoimento, ele aceitou, ele se entregou, né? Ele ficou, na verdade, esperando a polícia chegar. Eu estava lá no momento também. E aí fomos até a delegacia de polícia, onde então foi tomado o depoimento aí do Anderson, já como o principal suspeito do caso. Mas ele voltou a negar a prática de qualquer crime, né? Nós não temos ainda os resultados da perícia, porque na sexta noite acabou sendo feita uma perícia então no veículo, à procura de ou sangue ou algum outro fluido corporal, alguma coisa nesse sentido. E também a perícia do celular também não está pronta ainda, porque a demanda é grande no estado, né? Ela foi feita, mas não temos o resultado. O laudo ainda também até sábado não havia sido juntado ainda, o exame de corpo de delito da vítima, né? O laudo cadavérico. E no momento ele encontra-se, né, no presídio de Itajaí, na Caianduba. Aguardamos agora, os próximos passos são verificar. Eu pedi acesso ao inquérito, porque ele corria como segredo de justiça, né? Eu já tive acesso ao auto de prisão em flagrante, e agora estou aguardando, hoje deve ser liberado acesso ao inquérito para ter maiores informações. Doutor, a justificativa, qual é a justificativa para embasar esse pedido de prisão dele? No seu entendimento, eles são sustentáveis, esses argumentos? A decisão do magistrado, ele aborda a questão da gravidade do crime, né? Indícios de autoria, segundo ele, né, de que apontariam para o Anderson. E a questão, ele chega a mencionar que estaria foragido, né? Nessa questão a defesa discorda, porque, como eu disse, em nenhum momento ele foi intimado para se apresentar, e até até sábado de manhã não tinha mandado de prisão, e eu havia entrado em contato também com a polícia, mas a decisão decretando a prisão temporária, e também para facilitar as investigações, né? Segundo a polícia fez o pedido para que não ocorresse nenhuma interferência com testemunhas. Não houve nem indícios de que tenha acontecido, mas o pedido foi dessa forma feito, e o magistrado aceitou. Quando o senhor fala em alegação de indícios, que indícios seriam esses? No auto de prisão em flagrante ainda não tem muitas informações, né? Extraoficialmente tem a questão do fato de que aparentemente ele teria sido a última pessoa a ter visto a menor com vida, né? E algumas questões de horário que ainda tem que ser esclarecida, que há alguns desencontros, né? E há alguns depoimentos no inquérito que a defesa ainda não tomou conhecimento, que foram ouvidos os pais e o padrasto da menor, mas aí nós não tivemos acesso ainda, espero ter na data de hoje. Ali talvez tenha algum conteúdo que, na opinião do magistrado, levou ele a decretar a prisão preventiva, a temporária, né? Eu até acompanhei até por notícias da imprensa de Itajaí, onde houve, parece que no depoimento, o Anderson até assumiu que em alguns momentos chegou a ser mais ríspido com relação a ela, mas que obviamente negou a autoria do crime. Isso de fato aconteceu? Sim. Ele afirmou no seu depoimento que no final do ano passado eles tiveram um término de alguns dias, ficaram, né? E discutiram verbalmente, por telefone, na verdade, né? Por causa do namoro, por que do término do namoro, e qual seria a situação que levou ela a querer terminar. Então, eu também não tive acesso aos áudios que supostamente tem desses términos, né? Que isso vai aparecer no inquérito, mas isso de fato ele confirmou. Quando houve a prisão dele ali, até a gente conversou até por telefone, o senhor havia mencionado que ele havia essa pretensão de ele se entregar, né? Sim. Mudaria alguma coisa em relação a ele se entregar e a polícia, obviamente, prendê-lo, como aconteceu ali? Eu creio que não, porque depois, tendo acesso ao auto de prisão em flagrante, o pedido de prisão temporária havia sido feito no sábado de manhã. Então já havia a intenção do delegado
em representar pela prisão temporária, que tanto que o fez judicialmente, né? Eu acho que acabaria se concretizando a prisão, e também havia o risco, sério risco, porque a polícia esteve presente naquele dia onde tentaram invadir a residência dos familiares dele, e depois à noite teve uma outra situação complicada por volta da meia-noite. Então também havia o risco realmente de acontecer alguma coisa, não só com ele, mas com os familiares dele, né? Então acabou sendo um momento para a segurança dele também, enquanto se apura se é o autor ou não. Como digo, ele nega enfaticamente a participação nesse ocorrido, mas a prisão temporária provavelmente já teria sido deferida. E aonde estaria o Anderson nesse momento ali no inteirinho entre quando ele deixou a Maria Gabriela e o momento, obviamente, onde se constatou por parte da família que ela havia desaparecido? Ele deixou a menor por volta das 9h30, perto da residência dela, e se dirigiu para casa. Ele chegou, segundo ele relata, por volta das 10 horas ele já estaria em casa, e ficou em casa, e tanto, segundo a versão dele, ele mandou a mensagem para ela que não foi entregue, e ficou em casa junto com seus familiares, quando a mãe então da menor entrou em contato com ele por volta da 11h30, meia-noite, perguntando onde ela estaria, se ela estaria com ele ou não, e ele relatou que não tinha tido mais contato. O circular aí pelas redes sociais, enfim, imagens dele foram propagadas aí dizendo que ele estava foragido. O senhor mesmo afirma, né, aqui para nós que ele não esteve foragido em nenhum momento. Sexta-feira, de sexta-feira à tarde, no comecinho da tarde, por volta de 1h, os familiares entraram em contato comigo. Eu me dirigi até a residência, falei com os pais, e aí falei com ele por telefone, porque aí ele não estava na casa em virtude do problema que tinha acontecido de manhã com os populares. E naquela mesma tarde, por volta das 6h30 da tarde, eu entrei em contato com a polícia, colocando à disposição para levá-lo até a delegacia, caso quisessem tomar depoimento dele, porque não havia, como disse, nenhuma intimação para que ele se apresentasse para tomar o depoimento dele, ou qualquer coisa nesse sentido. Foi colocado à disposição caso assim entendessem. Diante disso, doutor, eu lhe pergunto por que dele não ter se apresentado, não necessariamente para as autoridades, porque pela informação que nós temos, ele não, desde que houve desaparecimento, ele não apareceu, não deu sinal de vida, foi só no momento da prisão ali, enfim. Por que se ele não tinha nenhuma participação, dele não ter feito isso antes, né, momento antes? O maior problema era essa questão dos populares. Aí eu volto, são coisas que são que eles tiveram na residência. A gente sabe que teve, porque o próprio delegado confirmou que teve que ser enérgico para repelir as pessoas que estavam lá, e há boatos de que entre essas pessoas haviam algumas mais perigosas também, com antecedentes criminais, entre outras coisas, né? Eu não posso entrar em muito detalhe ainda. E aí tinha a questão, o velório foi muito próximo ali também da residência dele. O receio de sair, porque a entrada do Brilhante ali é só uma via, né? Sim. Então ele acabou não indo até a polícia, tanto que se ele fosse prestar depoimento, eu havia falado com a polícia para talvez ver um jeito de escoltá-lo até lá, da casa dele até a delegacia em Itajaí, para evitar algum problema no percurso também. Doutor, o fato dele ser maior de idade e ela ser menor de idade é algo que pode pesar contra? O que nesse aspecto aí isso pode pesar em relação a esse caso? A questão tem tanto a questão no momento, quando foi feita a prisão temporária dele, o que está sendo investigado é um homicídio, na verdade, um feminicídio, né? Sim. Então tem essa agravante do feminicídio, e também pela idade da vítima também tem uma agravante em função disso, né? Eles tinham um relacionamento, eram namorados, né? Então estão se investigando a questão de quando começou o namoro, a idade, mas no momento o agravante que existe seria realmente pelo feminicídio e a idade dela também. A família tinha consentimento desse relacionamento, né? Tinha, tanto dele como a família da menor tinham. Eles frequentavam a casa um do outro, né? Não era nada
escondido. E esse relacionamento começou como? O doutor tem informação de como é que os dois começaram a se relacionar? Não, só o que foi apurado também, porque foi tudo, obviamente, sexta e sábado foi um dia bem corrido e complexo, mas o que eu posso apurar até o momento é que realmente eles namoravam há cerca de 11 meses, né? Se eu não me engano, começou em março do ano passado, que eles começaram a ter um relacionamento, e estudava próximo, uma coisa assim, mas especificamente como começou eu não tenho conhecimento ainda. Entendi. E quais são os próximos passos agora? O que o senhor pretende, de que maneira, que linha que o senhor pretende, considerando que ele está nessa prisão provisória, né? Uma prisão temporária. De 30 dias, aí o delegado, se achar que é o caso, pode pedir para converter em prisão preventiva, né? Eu não sei qual é a medida que ele vai tomar ainda. Eu vou voltar agora até a Canhanduba, provavelmente amanhã, para falar com o Anderson, né? Mas eu estou esperando ter acesso primeiro ao inquérito, principalmente os depoimentos que foram tomados até agora, para aí começar um trabalho realmente de ver qual vai ser a linha de defesa, questioná-lo também sobre o que tem lá, o que pode ser verdade ou não, né? Para a gente, talvez a defesa também peça algumas diligências à polícia ou para ouvir alguma pessoa que eventualmente não tenha sido ouvida, né? Existe alguns boatos de outros fatos que possam ter acontecido, que eu não posso também falar ainda, e caso realmente haja indícios disso, aí a defesa também vai fazer pedido para que o delegado ouça algumas pessoas. Tem alguma pergunta, Amanda? Não? Mais algum ponto, doutor, que de repente seria importante abordar, que a gente acabou não mencionando? Não, só acho que agora uma das principais coisas que é preciso dizer é que o processo, né, por mais grave que realmente seja o crime e a população toda ficou abalada com o ocorrido, que seja respeitado realmente o processo como se deve ser, e também agora que o Anderson está temporariamente preso também, para que se normalize também a situação em relação à residência dos pais, né, quem estiver vendo o vídeo, para que eles não têm nenhum envolvimento com nada, né? O Anderson também nega, mas eles não estão nem sendo investigados, eles não têm nenhum envolvimento com isso, para que não ocorra mais uma tragédia na região e alguém acabe tendo mais um homicídio, alguma coisa nesse sentido, né?